enquanto Celso Sabino confirmou que deixará a pasta do turismo, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo, desmentiu rumores de que vá sair do governo. O repórter André Anelli, mais uma vez aqui com a gente. A reação de Macedo ocorre em um momento em que se fala na substituição dele por Guilherme Boulos. E mais um ministro que pode estar sofrendo um processo de fritura. Será que é isso, André? Nem tanto fritura, viu, Tiago? É mais uma disputa política mesmo. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, ele classificou como fofoca política as notícias recentes que apontavam a saída dele da pasta. Segundo ele próprio, foram pelo menos 9 vezes que a substituição dele foi divulgada e que não foi concretizada. O deputado federal Guilherme Boulos foi apontado como novo nome para ocupar o ministério da Secretaria-Geral da Presidência da República por conta da proximidade dele com movimentos sociais, além daquele perfil mais combativo ao bolsonarismo nas redes. Nesse cenário, Márcio Macedo ele seria candidato a deputado federal, abrindo a vaga para Guilherme Boulos. Só que, apesar de todo esse contexto até coerente do ponto de vista político, Márcio Macedo afirmou que o assunto nem mesmo chegou a ser discutido entre ele e o presidente Lula. Esse é um cerco político desde o início, né? Já vai na 9ª onda. Eu já posso pedir gol no Fantástico 3 vezes, entendeu? Porque já são 9 vezes que dizem que eu vou sair. Eu tenho isso muito bem resolvido na minha cabeça. Primeiro, o cargo é do presidente da República. O povo lhe outorgou o direito de nomear e de tirar, colocar ministro, fazer mudança a hora que ele quiser. Isso não tem, é da natureza do cargo que está. Segundo, que eu sou um quadro técnico-político construído ao longo da história, da minha história, da história do meu partido e da relação com o presidente Lula. Então, eu não tenho um projeto pessoal. Reforçando que aqui na Jovem Pan eu já havia afirmado, né, Tiago? Você deve se lembrar também, durante a semana, que a saída de Márcio Macedo era uma espécie de lenda no Palácio do Planalto e que não era, então, possível confirmar uma substituição. Com essa manutenção do ministro, somada apenas à demissão de Celso Sabino do turismo, foram ao todo 13 trocas no primeiro escalão, efetivamente confirmadas no governo Lula. Tiago. A gente se lembra, você falou nessa semana, a lenda que ronda aí não só o Palácio do Planalto, mas a esplanada dos ministérios, e a saber, só os próximos dias vão dar essa resposta pra gente. André Anelli, até daqui a pouquinho, Cristiano Vilela, Dora Kramer e Túlio Nassa. Ô Vilela, será que essa possível mudança já subiu no telhado ou o ministro não tinha outra alternativa, publicamente falar que até agora o presidente não conversou com ele sobre isso? Pois é, se não subiu no telhado, ele talvez tenha passado um recibo desnecessário, porque, de fato, o Márcio Macedo, se eventualmente não permanecer como secretário-geral da Presidência da República, ele ocupará ali algum outro posto, ou então sairá para ser candidato pelo estado do Sergipe, enfim, é um quadro do partido, não será deixado na chuva. Agora, de fato, o Guilherme Boulos, ele é o nome realmente do presidente Lula para a ocupação dessa função. Nos últimos meses, ele informalmente tem feito uma interlocução e uma animação dos movimentos sociais muito forte para essa defesa, para esse projeto, para esse processo de campanha do presidente Lula. Ao longo dos meses desse ano de 2025, foram inúmeras as reuniões justamente organizadas, capitaneadas por Boulos, e que deram resultado. Talvez até pelo fato de estar fora do exercício da Secretaria-Geral da Presidência, ele acabe tendo mais liberdade para isso. Pode ser, é uma avaliação que o governo tem que fazer, mas de fato ele já vem ocupando esse papel. E não à toa, é natural que determinados nomes visualizem, então, alçá-lo para o governo, justamente para que no ano que vem, nesse momento de reta final, onde vai ser mais importante essa militância,
o deputado Guilherme Boulos possa comandar efetivamente esse trabalho na campanha de reeleição do presidente. Qual a sua impressão em relação a tudo isso? Porque, inclusive, eu vi até uma informação, o PSOL estaria pressionando o deputado Guilherme Boulos a sair para o Senado no ano que vem. Não é a primeira vez que essa informação aparece também. Agora, se ele for se candidatar no ano que vem, aí não tem aquela história de que ele se comprometeria com o presidente Lula de continuar no governo para evitar a desincompatibilização entre março e abril do ano que vem. Você perguntou para mim, que eu não ouvi. Sim, Dora, mim? Você. Ah, tá. É o seguinte, bom, tudo isso aí que você falou é isso mesmo. Fica essa coisa do PSOL perder um puxador no Senado. Se fosse para o Senado, que é voto majoritário, não teria essa função. Eu ouvi que o PSOL preferiria para deputado para ter uma bancada, porque é bancada de deputado que dá fundo eleitoral e fundo partidário. Agora, olha só, essa maneira do presidente substituir ministro é o que um amigo meu, jornalista Mário Rosa, chama de processo indecisório, né? Porque ele deixa os ministros na chuva, deixou a Anísia Trindade, imagina, a gente lembra, e fica nesse vai e vem. Agora o Márcio Macedo, ele está batendo recorde, né? Porque faz mais de ano que está nesse lenga-lenga, desde que o Boulos perdeu a eleição para a Prefeitura de São Paulo, que se diz isso. Agora, quando o ministro Márcio Macedo fala que isso é fofoca política, pode até ser, mas se fofoca ela saiu do Palácio do Planalto, porque a notícia dessa semana, que saiu em todos os jornais, com detalhes sobre a nomeação do Boulos, saiu do Palácio do Planalto. Então, claro que ele se mantém nessa posição de não admitir, porque é um anúncio que precisa ser feito não por ele, mas pelo presidente da República, e aí ele deixa essa porta aberta, dizendo, olha, o cargo é do presidente da República. Portanto, se o Lula amanhã anunciar, o Márcio Macedo apenas diz, bom, até então não havia nenhum contato comigo, mas essa coisa de deixar ministro na chuva é muito chato. É que o Márcio Macedo é um aliado muito próximo, né, dele. Então, eu acho que está ali dentro do jogo também. E, Túlio, pelo menos publicamente, ele demonstra até bom humor, né? Pois é. Eu diria que essa situação aí é uma junção do que falou o Vilela e do que falou a Dora. É uma faca de dois gumes e ele está tentando ali se equilibrar no discurso. Por quê? De um lado, realmente, a ida de Boulos para o Ministério causa um prejuízo grande ao PSOL, porque o Boulos é um puxador de voto, pode aumentar a bancada do PSOL, ele tem uma força ali, uma fala realmente que reverbera ali no Congresso Nacional e, portanto, para o PSOL é uma grande perda. Agora, de outro lado, pode ser um ganho para o governo, porque realmente esse ministério, que aliás não sei porque se chama ministério, né, poderia simplesmente ser a Secretaria-Geral, está aí uma distorção também, mas de fato o Boulos tem um papel melhor de relacionamento com a sociedade, com a juventude, com os movimentos sociais, que é exatamente essa competência desse ministério. Então ele vai ficar aí, acho que entre a cruz e a espada, entre seguir ali uma fidelidade ao presidente Lula, caso ele seja realmente chamado, ou ao PSOL. Me parece que se acontecer isso, pelo histórico do Boulos nos últimos anos, ele deve acompanhar o presidente Lula. Ele foi muito fiel ao presidente Lula, inclusive na época que o presidente Lula estava cumprindo pena, também em relação às candidaturas que o presidente Lula pediu para ele se lançar, e, portanto, os indícios é que ele iria, se realmente o presidente Lula o chamar. Mas, como dito, é uma faca de dois gumes.